Meninos, o que que eu fiz? Eu fiz um resuminho. Consigo sim, João, obrigado. Ai, ai. Eu tomei um remedinho, mas é porque a gente fica abatido, né? Eu fiz um PowerPoint, esse PowerPoint eu fiz muito rapidinho, como eu disse para vocês, hoje eu não estou muito bem. Então, assim, ele tá bem simplesinho, tá? Mas é só para a gente rever o que a gente falou na última aula. Então, o solo é um recurso natural não renovável, né? Por quê? Porque ele leva de 3 a 12 mil anos para se formar. Então, o solo que a gente pratica hoje, a agricultura, ele tem no mínimo 3 mil anos. Então, se a gente não cuidar dele, não dá para a gente esperar mais 3 mil anos, não é? Então, por isso que ele é não renovável. Um solo ideal, saudável, ele é composto por 45% de minerais, 25% de ar, 25% de água e pelo menos 5% de matéria orgânica, tá? Um solo maduro, né, um solo evoluído, espesso, bom para plantar, ele tem todos esses perfis aqui. Vocês vão ver que tem algumas letrinhas aqui que o nome não combina muito com o lado de vocês, né? O de vocês, por exemplo, não aparece o letra E e o letra F. Não se preocupar com eles, não. Inclusive, eu nem vou falar aqui deles, tá? A gente vai falar só do O, do A, do B, do C e aqui a rocha, que seria o D lá no livro de vocês, tá? Então, olha assim, a primeira camada, essa camada de cima, é uma camada que basicamente você tem matéria orgânica ainda não totalmente decomposta. Ela está sobre o solo, né? O horizonte A, que é essa parte de baixo aqui, já tem grande quantidade de atividade biológica, né? Tem bactérias, fungos, né? E ele também tem bastante fração mineral, que é o solo propriamente dito. O horizonte B, tá? É o horizonte que você tem a mineral máxima, né? Então, por exemplo, dependendo da cor, vai ser de acordo com o tipo de rocha que tem naquele solo. Então, aqui, o B seria o solo propriamente dito mesmo. A rocha decomposta aqui no seu máximo. O horizonte C, ele é a rocha, mas ela está misturada com o solo. Então, ela não está totalmente decomposta. Vocês estão vendo aqui? Tem uns pedaços aqui, ó, representando como se fossem pedras. É um solo misturado com pedras. Então, ele não está totalmente decomposto, tá? E o que seria a rocha matriz é o solo, né? A rocha que não foi decomposta, tá? Depois eu vou pôr para vocês lá esse PowerPointzinho lá no plural, mas ele é tão simplesinho que às vezes nem precisa, né? De acordo com o lugar que se origina. Eu pus isso aqui só porque eu achei que as palavras são difíceis e às vezes vocês podem se confundir. O que é um solo eluvial? É um solo próprio do lugar que ele se forma. Então, por exemplo, nós aprendemos que a nossa região tem muita terra roxa, que é decomposição de basalto. É da nossa região, então é um solo eluvial. Suponhamos que, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sei que é fácil de entender. Lá na China tem aquele solo que são lois. Esse solo é um solo aluvial. Por quê? Porque é o vento que traz o pó amarelado, que é o lois, e deposita ali naquele solo e torna aquele solo fértil. Então, aquele solo não é do lugar onde ele se forma. Então, ele é um solo aluvial. São solos trazidos de outros lugares pelos agentes externos, que são principalmente o vento e a água, né? De acordo com a espessura, o solo pode ser latossolo, um solo espesso, ou seja, maduro, com todos aqueles horizontes, tá? Que ele é muito comum nas áreas tropicais. E os litossolos são solos rasos, ou seja, jovens, comuns em áreas áridas, tá? Então, se é um lugar que é muito quente e chove muito, o solo ele tem a tendência a ficar espesso mais rápido. Um solo que quase não chove, uma área árida, e que é fria, tá? O solo ele vai demorar para poder se desenvolver mais ainda, tá? Os latossolos que vão prevalecer no Brasil, por que os latossolos prevalecem no Brasil? Por causa do clima. O Brasil é um país de clima tropical, né? Então, os solos vão ser mais espessos com aqueles horizontes todos. O latossolo, ele vai sofrer dois problemas, que é a lixiviação, que é a lavagem dos nutrientes. Qualquer dúvida, pode abrir o chat ou o microfone e perguntar. Tá? Isso ocorre nas áreas tropicais durante o verão. Por quê? O clima tropical é duas estações bem marcadas. O verão chuvoso e o inverno seco. A maior característica do inverno brasileiro não é ser frio, é ser seco, a ausência de chuvas.
Então, durante o verão, chove muito, vai lavando o solo, lavando os nutrientes, tá? E depois vem o inverno e vai... Carol, meu PC bugou, vou ter que sair e entrar. Tá certo, João, sem problema. E no inverno vai acontecer a laterização. O que é a laterização? A laterita, a formação de uma crosta dura na época do inverno, tá? Então, no verão, chove, 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 tira aquelas camadas de cima do solo. Fica só a parte mineral. Aí fica um tempão sem chover, forma uma crosta dura de ferro e alumínio, né? Que são minerais. E isso aí é aquela que você pega a enxada, bate a enxada e a enxada até repica. Para você poder tirar essa laterita, tem que ser com trator, tá? Depois eu coloquei aqui, os solos ainda podem ser de várzea, que são aqueles solos de beirada de rio, ricos em nutrientes e muito úmidos. Muitas vezes, você poder plantar num solo de várzea, tem que fazer uma drenagem, que é tirar o excesso de água. E ainda podem ser também umíferos, que são aqueles solos ricos em matéria orgânica de cor escura, tá? A degradação do solo, eu lembro que a pergunta me marcou, né? A pergunta do Rodrigo na última aula, que ele perguntou assim: o solo morre, né? Não, o solo não morre, mas ele chega à sua exaustão, tá? A gente fala que exauriu a capacidade do solo de produzir, tá? E isso ocorre por quê? Por causa de queimadas, por causa de plantio em áreas de declividade, sem cuidados como a curva de nível, né? O Rodrigo tá rindo aqui, porque eu lembrei. Mas é porque a sua pergunta foi legal, Rodrigo. Você só não soube explicar o que você estava querendo falar, né? É porque não morre, porque não é ser vivo, mas ele se exaure, né? Ele chega no seu limite, tá? O João conseguiu voltar. Então, os plantios que ocorrem em áreas de declividade, ou seja, em área de morro, sem preocupação nenhuma, tá? Vai causar erosão, e erosão o solo vai indo embora também, né? Depois eu até vou acrescentar aqui a erosão, tá? O uso indiscriminado de adubos químicos, pesticidas, fertilizantes, tudo isso pode matar a matéria orgânica do solo, tá? E os plantios aí, tá escrito errado aqui, ó, né? Os seguidos aqui, plantios seguidos sem descanso. Eu coloquei um exemplo aqui de resolução, né? Para resolver o problema, por exemplo. É plantar em curva de nível, técnica de plantio em curva de nível para controlar a erosão do solo, tá? Você já viu aí quando você vai andando aí pelas estradas afora, como o nosso relevo é um relevo muito inclinado, que a maioria das plantações são assim? Se você plantar no sentido do relevo, morro abaixo, tá? A erosão vai ser muito grande, tá? Então, por isso que planta no sentido inverso do relevo. É chamado de plantio em curva de nível, tá? O que eu queria relembrar para vocês era isso. Agora eu vou passar lá para o nosso em classe. Deixa eu só ver se eu acerto aqui qual que é. Esse aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu estou no primeiro ou aqui no segundo. Eu estou no segundo, vou voltar lá para o primeiro. Que é da aula passada, não foi isso? Que eu não corrigi. Esse aqui, ó. Que eu falei que ia corrigir hoje. Página, deixa eu falar para vocês. Página 358. Tá aparecendo certinho para vocês aí? Me dá um okzinho, por favor. Página 358 em classe. Tá ok. Obrigada, André. Então, aqui, ó, vou começar. Então, fala assim, ó. Levantamentos aerofotogramétricos, que são aquelas fotografias aéreas, possibilitados pelo Radam Brasil, forneceram informações detalhadas que foram utilizadas para fundamentar uma nova classificação do relevo e de suas unidades. Essa classificação associa informações altimétricas, ou seja, a altimetria, o processo de erosão, que é sedimentação e erosão, né? E a gênese, que é a formação aí do modelado terrestre. Também as estruturas geológicas nas quais ocorrem. O relevo brasileiro pode ser classificado de 3 formas: depressões, planaltos e planícies. A partir da leitura do texto e seus conhecimentos sobre os critérios utilizados pela classificação do Jurandir Rossi, que foi aquela última, caracterize planaltos, depressões e planícies, considerando seus processos de formação. Aqui tá certinho? Tá. Eu só acrescentei aqui a altimetria, porque eu acho que ajuda na hora de vocês estudarem, tá? Então, assim, eu acho que não dá conta, né, de copiar isso tudo aqui agora. Então, tira um print, se tiver errado aí, tá?
E acrescente principalmente aqui as altitudes. Então, eu vou ler. Os planaltos são superfícies irregulares, planas ou acidentadas, de estruturas cristalinas ou sedimentares, nas quais predominam os processos erosivos. Geralmente, eles se localizam acima de 300 metros. Aí eu coloquei aqui, ó, planaltos, de 300 a 3.000 metros, erosão, para você lembrar que prevalece erosão. As depressões são superfícies mais ou menos aplainadas que os planaltos, originadas aí de processos erosivos, com altitude entre 100 e 500 metros. E aí eu escrevi aqui, ó, depressões de 100 a 500 metros, né? Podem ser absolutas ou relativas, lembrando que ela é absoluta quando ela é abaixo do nível do mar, que é o zero, e relativas, né? Quando elas são aí acima do zero, que é o nível do mar. E prevalece nas depressões também a erosão. E as planícies são superfícies planas, originadas aí de processos de acumulação, né, de relativo aí de sedimentos recentes, de origem diversa, que pode ser pluvial, que é de água da chuva, fluvial, que é de água de rio, e eólica, ainda pode ser lacustre, que é de lagos, marinha, que é de mar, né? Eu coloquei aqui, ó, planície, de 0 a 300 metros, sedimentação. Prevalece a sedimentação, tá? Como é que eu vou falar? O planalto está diminuindo pela erosão, a depressão está aumentando pela erosão e a planície também está aumentando pela sedimentação, tá? Depois aqui na número 2 tem o perfil topográfico da região norte e te pergunta assim, qual o tipo de unidade de relevo que predomina na região norte? Aí vocês vão escrever aqui, ó, os planaltos e as depressões, assim que está escrito aqui, ó, planalto, depressão, planalto, depressão, planalto, então prevalece planaltos e depressões. Qual o tipo de estrutura geológica que predomina na região norte? São as sedimentares, as bacias sedimentares. Eu prefiro, Ana Carolina, que você escreva bacias sedimentares. Tá? Na letra C pergunta, qual a unidade do relevo norte que contém os picos culminantes do Brasil, os pontos mais elevados? Esse aqui, ó, né? Os planaltos residuais norte-amazônicos. Aqui que está o 31 de março e o pico da neblina. É tudo baixo. Só aqui, nessa região aqui, por isso que são chamados de residuais, vem de resíduo, né? De resto, tá? Então, os planaltos residuais norte-amazônicos. Meninos, dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Meninos, se eu cobrar perfil topográfico na prova, é esse aqui. Por isso, esse aqui tem que guardar, tá? Porque eu preciso que você se lembre que o 1 aqui é o Planalto da Borborema e que o 2 aqui é a Depressão Sertaneja, onde está o sertão. Tá? Por quê? Porque existe uma relação entre o Planalto da Borborema e a seca no sertão. Nós já falamos sobre isso, já escrevemos sobre isso lá na nossa explicação, tá? Deixa eu só ver aqui a pergunta. Carol, volta na 2, por favor. Volto sim, João. Você tira um print, fazendo um favor? Porque aí fica mais fácil, né? Porque tem tanta coisa para corrigir, eu fico morrendo de medo de não dar tempo. Certinho? Dá um ok para mim na hora que você terminar. Obrigada. Então, aqui, ó, voltando para número 3. Tá? Então, esse aqui eu preciso que você se lembre. Tá? Então, Carol, você falou que não vai cobrar. Não vou cobrar aquele tanto de nome. Mas esses aqui tem que saber. Tá? Então, que o número 2 aqui é a região de depressão sertaneja, que é onde está o sertão. Tá? Então, perguntou, considerando as informações contidas no gráfico, é correto afirmar que os compartimentos são, respectivamente, Planalto da Borborema, que é o 1, e depressão sertaneja, que é a região do sertão aqui, que é o número 2. Tá? Então, esse aí tem que saber mesmo. Depois aqui a número 4, eu até escrevi aqui, porque lembra que eu falei que a gente não vai ter que decorar o mapa do Jurandir Rossi? Não vai ter. Mas é interessante que a gente saiba alguns pontos de referência. Por exemplo, essa região aqui é a região do Pantanal, né? O Pantanal é o quê? Uma planície inundável. Eu sempre brinco com os meus alunos. O nome Pantanal é um nome errado, ele dá noção de pântano. Mas o Pantanal não é um pântano, é uma planície inundável de tempos em tempos. Tá? Aí fala o 4. O mapa aponta 3 grandes unidades do relevo brasileiro, né? E perguntou, se você sair do A e ir para o B, aonde você vai passar? Aí como é que a gente faz uma questão dessa lá no Enem, se a Carol falou que não tem que decorar? Você vai para a eliminação, você já sabe que aqui é a região do Pantanal, porque essa tem que saber que é muito facinho, né? Quando é a região do Pantanal, o Pantanal é uma planície,
Na planície é erosão ou sedimentação? Né? Sedimentação. Então, olha aqui, só tem duas planícies, que é a letra B e a letra D. Na letra B, fala dobramentos. Planície não é feita de dobramentos. Dobramentos é montanhas. Planície é feita de sedimentação. Então, vai ser essa aqui por eliminação. Os outros aqui, ó, né? Você nem precisava saber se você guardou o Pantanal. Tá? É assim que a gente faz na prova. Se a gente não decora, não precisa decorar tudo, mas a gente tem que usar a inteligência e ir por eliminação ali, tá? A número 5, ela vai falar aqui, né? Falando que se você sair do perfil aqui do A, que é o Pantanal, para chegar aqui em cima no B, tá? Aí fala, né? Passando por várias formas, bacia sedimentar, depressão, tal. Aí fala, de acordo com a classificação do Jurandir Rossi, qual seria aí as unidades do relevo que a gente vai passar aqui, tá? Esse aqui tá mais difícil. Por quê? Porque tem várias alternativas, né? Na verdade, 3 alternativas que começam aí com Pantanal. É uma questão que não cai no Enem, tá? Que eu não vou cobrar de vocês. Mas, por exemplo, quem for fazer, vamos pôr, Três Corações, ESA, quem for fazer alguma academia militar, eles cobram muito essa parte de geografia física. Aí, infelizmente, tem que dar uma decorada aí nos mapas, tá? Para as nossas aulas, não, mas se for fazer um lugar desse mais pesado na geografia, às vezes precisa saber, tá? A resposta aqui vai ser a letra B, que é o Pantanal Mato Grossense, passando aí pelas Chapadas e Bacias do Paraná, depois a Depressão Tocantins-Araguaia, a Depressão do Tocantins, Planaltos e Chapadas na Parnaíba e chegando na Depressão Sertaneja, que seria essa parte aqui, ó, tá? Então, se a gente lembrar que aqui é o Pantanal e que aqui é Depressão Sertaneja, isso aqui é o Planalto do Borborema, viu, gente? Essa bolotinha aqui, ó, tá? Então, você teria como acertar, porque você teria que saber que o primeiro é o Pantanal, né? E o último é a Depressão Sertaneja. Então, Pantanal Mato Grossense, né? E a Depressão Sertaneja, porque os outros aqui, ó, Depressão do Miranda, o outro começou com outro nome de Planalto, tá? Vou ver a pergunta aqui. Carol, meu celular travou, eu vou reiniciar. Certinho, Bárbara, sem problema. Vou continuar aqui e passar para os deveres da aula de hoje. Quero em classe da aula de hoje, tá? Número 1 perguntou, cite e explique quais são os fatores que participam do processo de formação do solo. Eu vou colocar aqui com as minhas palavras, maneira mais simples. Inclusive, tem lá no caderno de exercício depois, tá? Que é o tipo de rocha, vou colocar assim, tipo de rocha. Tá? O clima, porque se for um lugar que chove muito, né? O relevo, se for um relevo inclinado, o solo vai demorar mais a se formar. E o tempo geológico. Tá? Então, isso seria assim, eu tô resumindo demais essa parte aqui de cima, tá? Mas é isso que tá certinho? Tá falando aqui, né? O solo se origina pela desintegração das rochas, o processo de formação do solo é lento, entre os fatores responsáveis pela formação do solo ao longo do tempo se encontram os materiais que constituem as rochas, que é o tipo de rocha, a ação dos elementos do clima e do relevo, clima e relevo, né? E os níveis de influência desses fatores variam de acordo com a existência aí de vários tipos de rocha, tá? Então, resumindo, seria isso aqui. O número 2, olha que interessante, vou até diminuir aqui um pouquinho para ver se eu consigo mostrar a questão toda. Tá te perguntando o seguinte, olha só, os solos tropicais úmidos são comuns, né, os solos espessos. Entretanto, alguns fatores naturais podem mudar essa tendência, tá? Observe na figura. Aqui o solo é mais raso. Por que eu sei que o solo é raso? Olha que o tanto de rocha aqui, matriz, que tem o cinza. Desse aqui no 2 já é um solo espesso. A rocha matriz é menor. Por que que aqui no 1, que é o mesmo clima, você tem um solo mais raso e aqui você tem um solo espesso? Porque aqui está muito inclinado. Então, a ação da erosão é maior e a erosão vai levar isso para onde? Para a parte baixa. Tá? Então, está falando aqui para nós, ó, as diferenças decorrentes da declividade do terreno, infiltração da água, escoamento superficial e a intensidade aí dos processos erosivos. Então, na parte mais baixa, tá? O relevo ajuda o solo a ser mais espesso. Depois, na letra B, perguntou, explique um dos fatores citados, que o fator principal é o quê? A declividade, tá?
quanto maior a declividade, maior a inclinação do terreno, menos espesso o solo é devido ao perfil da rocha, tá? Então, se puser só isso, para mim tá bom. Não preciso nem descrever isso tudo aqui. No número 3, fala que é um agricultor, ele adquiriu 10 hectares de terra, né? E a propriedade é atravessada por um rio perene, quer dizer que não seca, com boa fertilidade. Todavia, o relevo tem médias altitudes com declividade acentuada, ou seja, o relevo é inclinado. Preocupado com a conservação do solo, então ele é um agricultor consciente, vou até grifar isso aqui, ó, né? O agricultor consultou um engenheiro agrônomo e recomendou arar e semear o solo seguindo as cotas altimétricas do relevo, o que reduz a velocidade do escoamento superficial da água, os processos erosivos e a perda do solo agricultável. A técnica de conservação do solo recomendada pelo engenheiro denomina-se o quê? Curva de nível. Você vai plantar no sentido oposto da declividade do terreno, para que esse terreno não vá se erodindo, tá? Meninos, acho que vou ter que acelerar aqui um pouquinho, senão não vai dar tempo de passar lá para o capítulo 10, né? Aqui, ó, capítulo 10. Dá um ok para mim aí que apareceu para vocês, capítulo 10, por favor. Tá certinho? Obrigado, Kenner. Então, aqui, ó, primeiro aqui, ó, tem um mapinha, né, mostrando aqui o mapa do Brasil, as cotas altimétricas, e aí perguntou, juntando as três legendas de baixas altitudes do relevo brasileiro, é possível afirmar que a maioria das terras tem altitudes inferiores a 800 metros. Aqui falou só das terras até 800 metros, tá? A número 2 fala aí, né, do mapa elaborado pelo Jurandir Ross, né, do projeto Radam Brasil, tudo que a gente já aprendeu. Aí pergunta, quais são unidades do relevo de acordo com a gênese? O que é gênese? Formação, tá? Segundo Ross, que são resultado de deposição. Deposição é planície, tá? As depressões e os escudos cristalinos, que são os planaltos, né? Eles prevalecem em erosão. Deposição é só planície. Letra A, tá? A número 3, como eu tô com medo aqui da gente não dar tempo, eu não vou ler tudo não, tá? Perguntou aqui, né? Você numerar a segunda coluna pela primeira. Planaltos, depressões, planícies. A numeração ficou 2, 3 e 1. E a alternativa, letra D. Se teve alguma dúvida, meninos, podem perguntar. As questões 4 e 5 são duas questões que eu, pessoalmente, não gosto, porque são questões que exigem decoreba. Pergunte ao seu pai, por exemplo, o dever de casa, né? Se ele gosta de geografia. A maioria dos pais vão falar que não gosta. Por quê? Porque a geografia da época deles era uma geografia só de decoreba. Hoje a gente tenta passar uma geografia mais analítica, mais crítica, né? Onde você não precisa decorar. Como eu disse para vocês, só se você for fazer, né, uma prova da SpaceX, da ESA, uma prova que exige muito decoreba. Fora isso, você não precisa saber esses mapas decorados, não. Tá? Enem, por exemplo, não cobra esse decorado, não. Você tem que saber como o Jurandir Ross fez o mapa dele. Você tem que entender que ele usou a altimetria, que ele usou a gênese, que ele usou o critério erosão, sedimentação, que ele introduziu as depressões. Mas você não tem que decorar as 28 unidades do relevo, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a questão 4 vai exigir isso. Que você saiba o que é o X, o Y e o Z. Na verdade, o X e o Y. O X é muito fácil, né? Que o X é aqueles planaltos residuais norte-amazônicos, que são os pontos culminantes do Brasil. Mas os outros dois aqui são mais difíceis, tá? Então, vai ser a letra A, planaltos residuais norte-amazônicos, e os planaltos de chapados da bacia do Parnaíba. E a número 5 eu ainda acho pior, porque ela vai querer que você identifique nome, tá, de relevo Brasil afora. Então, você sabe lá se a depressão do Miranda está no Acre, se as serras residuais estão em Goiás, se a depressão Araguaia está em São Paulo, isso aqui até sei, que lá no Tocantins. Então, eu achei muito chata essa questão número 5, tá? Seria uma decoreba mesmo, tá? É a letra D, tá? Agora, a 6, não. A 6 é boa de fazer. Fala assim, ó. São as únicas unidades do relevo brasileiro cujo arcabouço consiste em bacias de sedimentação, né? Então, já sabe que é uma planície. Recorrente e recente, formados por deposição do período quaternário.
superfícies apresentam-se notadamente aplainadas e ainda em processo de consolidação. No Brasil, o relevo descrito está presente em qual feição? Na planície do Pantanal mato-grossense, né? Letra A. A número 7, ela exige de vocês também um certo conhecimento. Ela quer saber que, ó, aqui está o Rio Paraguai, aqui está o Rio São Francisco. Qual desses cortes aqui, do 1 ao 5, que vai ter esses rios assim, um paralelo ao outro assim, tá? Vai ser o 3, porque aqui, ó, o Rio Paraguai é o que dá origem ao Pantanal e o Rio São Francisco está aqui nascendo em Minas Gerais. Mas eu acho também uma questão mais complicada, uma questão mais difícil, tá? Então, aí vai ser a opção número 3, tá? A número 8, gente, eu não sei vocês, mas eu custei achar o número 2 aqui. Eu precisei da ajuda da outra sala para eles me mostrarem onde estava o número 2. Eu não conseguia achar de jeito nenhum aqui onde estava escrito número 2. Vocês tiveram dificuldade para achar aqui? Eu tive. Não sei se é os graus aqui, né, da vista que não ajuda, mas eu tive dificuldade, tá? A número 6 também é uma questão que vai exigir que você tenha decorado o mapa, tá? Que não é uma questão muito legal nos dias de hoje também, né? O João também falou que não achou 2 também, não. Eu não sirvo de base, né, João? Porque eu sou ceguinha, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Entre o 1 aqui e o 3. Eu não enxergava esse 2 aqui de jeito nenhum, tá? Então, é uma questão que eu não gosto também, por causa de ser uma questão de decoreba, tá? E aí tá perguntando para nós, de acordo aí com o mapa do relevo, o que que é essa unidade 2. Eu tô tentando tirar isso aqui. Aí seria, tá? A letra D, depressão periférica da borda leste do Paraná, entre os planaltos e chapadas da bacia do Paraná e planaltos e chapadas das serras do Atlântico Leste. Pelo amor de Deus, né? Não vão decorar mapa não, que seja passou dessa época, tá? A número 9 eu fiz aqui para vocês. A 9 é uma questão importante, tá? Sobre os estudos do solo, responda os itens a seguir. Letra A. O desenvolvimento de um solo resulta do equilíbrio de vários fatores. Identifique 4 fatores que detêm um papel importante para a formação do solo. Tá aqui, ó. A rocha matriz, que é o tipo de rocha, o clima, o relevo e o tempo geológico, como eu coloquei para vocês lá em classe, tá? Na letra B, falando aqui que um solo, né, um perfil esquemático de um solo completo, tem o perfil O, A, o E, o B e o C. E perguntou o que significa o perfil O, A e C. O O é uma camada de material orgânico, né? Só material orgânico, ele não está totalmente decomposto, tá? O perfil A é o material orgânico misturado já com a parte mineral, que é o solo propriamente dito, tá? O perfil C é a rocha pouco alterada e solo, né? Lembrando aí que o solo, quando a gente fala solo aqui, peraí que da outra vez eu apaguei aqui sem querer, tá? É a parte mineral. Vou até escrever aqui, né? Parte mineral. Tá? Esse 9 aqui, né? 9 é parêntese, tá? Então, o O é camada só de material orgânico, o A é material orgânico e mineral, e o C é a rocha pouco alterada e solo, que é a parte mineral do solo, tá? No número 10, perguntou para nós, falando o seguinte, que o conceito de fertilidade do solo se refere à sua importância econômica, desenvolvimento da agricultura, que um solo fértil ele tem boas quantidades de humus, pH neutro, né, que vocês aprendem lá em química que o pH neutro é 7, boa quantidade de elementos e nutrientes, fácil penetração de ar e de água, tá? Aí fala, sobre os solos brasileiros é correto afirmar. Número 1 tá certinho, falando da terra roxa. Número 2 está certinho, falando aí do massapê. O número 3 está certinho, eu vou até ler esse que eu achei legal. Embora existam alguns solos de alta fertilidade natural no Brasil, normalmente todos os solos tropicais em geral, eles são frágeis e requerem cuidados especiais para não empobrecerem de forma intensa. Senão vai acontecer o quê? Lixiviação e laterização, né? Os solos férteis encontram-se em grande quantidade de matéria orgânica decomposta, denominada humus, certinho. Agora, olha o 5 aqui. Os solos férteis naturais são aqueles que nunca perdem suas propriedades. Então, o solo é fértil, você não precisa fazer nada. Ele vai ser fértil a vida inteira, né? Então, essa questão aí está
errado. A gente não pode considerar o solo dessa maneira, tá? Então, o solo ele precisa de cuidados para continuar sendo fértil, tá? Então, estão corretas da 1 a 4 é a letra A. A número 11 fala sobre os tipos de solo e sua característica, assinale a alternativa incorreta. A errada aqui é a letra B, que fala que um solo arenoso apresenta alto teor de matéria orgânica. Se ele é arenoso, ele não tem matéria orgânica. Grande capacidade de retenção de água. A água vai embora do solo arenoso, ela não fica, não penetra. E sendo assim, muito fértil. Ele não é fértil, tá? Então, letra D B de bola. Vou falar D de dado. Vocês estão me acompanhando? Tá certinho? Ninguém tá com dúvida, não? O número 12. O solo é a camada superficial da superfície terrestre, onde se fixam as plantas, que dependem de um suporte físico, água e nutrientes. Um perfil do solo representado na figura abaixo, né? Sobre o perfil apresentado, é correto afirmar, né? O horizonte da camada O, que seria só a matéria orgânica, o horizonte A, o horizonte B, que é a parte mineral propriamente dita, o horizonte C, que é a parte mineral misturada com a rocha, e aqui, que seria o D, seria a rocha não alterada. Perguntou para você o que é correto, é a letra C. O horizonte C representa a transição entre o solo e a rocha, apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rocha não alterada. Deixa eu olhar aqui, que tem duas perguntinhas ali. Errei só a 2 até agora. Que bom, Arthur. Né? Fico feliz, quer dizer que vocês estão entendendo a matéria, né? Eu fico preocupada com esses nomes aí, de vocês acharem muito difíceis, mas eu acho que está dando para ir, né? Aqui nós temos um mapa aqui no 13, que é o mapa do Jurandir Rossi, né? E vamos perguntar. Tá, você errou a 7 a 8. Tá, entendi. Você entendeu por que você errou, Arthur? Você ficou satisfeito com a explicação que eu dei? Se não ficou, eu posso voltar lá, tá? Deixa eu ver aqui o que você respondeu. Sim, então tá bom. Qualquer coisa que você não entendeu, Carol, eu errei, mas eu não entendi o que você explicou, tá? Fiquem à vontade, não tem problema nenhum esse tipo de interferência. Ao contrário, ela tem que existir, tá? Vamos passar lá para a pergunta do número 13. Perguntou assim, sobre a classificação do relevo brasileiro, a proposta por Jurandir Rossi, assinale a errada. A errada é a letra E, porque fala que ele se baseou nos critérios morfoclimático e morfoescultural. O que não está colocado aqui? A questão da altimetria, da altura, que ele também levou em consideração, tá? Então, é a letra E que está errada, porque ele usou o clima, usou o critério erosão sedimentação? Sim, usou. Mas ele usou também a altimetria e não está falando aqui. E aqui falou apenas, tá? Essas questões que são muito restritivas, apenas isso, só aquilo, geralmente elas estão erradas, tá? Na número 14, eu gostei bem dessa questão, porque ela fala o seguinte, o Rio Grande do Norte apresenta um elevado potencial turístico, principalmente em decorrência de suas belezas naturais litorâneas, destacando-se algumas formas de relevo, cuja configuração está associada a processos erosivos, desencadeada pela ação de diferentes agentes. Então, aqui, ó, né? Nós temos aqui, como a gente já aprendeu lá no capítulo 8, o processo de formação de uma praia, não é isso? Nós aprendemos o quê? Que o mar, ele faz uma ação de erosão e deposição. Um trabalho destrutivo e um trabalho construtivo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o mar está batendo aqui na rocha, está quebrando essa rocha e está formando a praia. Olha aqui, ó. Mas isso vai levar milhões e milhões de anos, tá? E esse processo aqui, nesse momento, é formação de quê? De falésias, formada a partir do processo de erosão marinha, que originam aí, né? Que se origina nesses paredões escarpados aqui, tá? Daqui a alguns milhões de anos aqui vai estar cheio de praia, mas por enquanto são só falésias. É muito bonito, né? Mas não tem cordão de areia, tá? É bonito, mas já é mais difícil o turismo, né? Você vai usar mais para tirar foto e tal, mas não tem muito como você ir para a praia, vamos falar assim, né? A número 15, ela fala o seguinte para você. Se você tem esse corte aqui, ó, AA, né? Saindo do A para esse Azinho de cá. Você passa em quais tipos de relevo? Esse aqui eu já contei que esse tem que saber, né? Então, se você sair do A para o A tracinho aqui, passando pelas letras A, B e C, você está passando respectivamente em qual região? Você tem que saber o A e o B é decoreba. A Carol quer para a prova. O A aqui é o sertão,
e o B é o planalto da Borborema, tá? Então, aí você nem precisa saber o C, que são os planaltos e tabuleiros costeiros. Se você sabe o A e o B, com certeza você acertou a questão, letra D. Certinho? Nós fizemos a aula assim, ó, no prego. Falta um minutinho para a aula cair. Tudo certo? Quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Tá tudo certinho. Meninos, então eu queria desejar aí um bom final de semana para vocês, né? Teve bom que a gente nem ficou com deveres, né? Semana que vem a gente vai começar a falar de minerais no capítulo 11, tá certo? Tudo de bom? Beijinho para vocês, tá? Com Deus, obrigada. Pode desligar? Não, acabou. Nós acabamos o capítulo, acabamos tudo, João. Não tem nada para fazer, tá? Ufa mesmo. Nós acabamos todos em classe e o caderno de exercício. Semana que vem, capítulo 11, tá bom? Obrigado, meninos. Bom fim de semana.